Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui para gravar mais um filme e de início eu vou enunciar, entre aspas, quais são os planos da semana. Eu gostaria de rever alguns desses, entre aspas, famosos filmes épicos, ali de meados dos anos 60. O primeiro foi o Lawrence da Arábia, direção do David Lean e estrelado pelo Peter O'Toole. Talvez desses filmes que eu assistiria ao longo da semana, ele será o melhor, ao menos em termos estéticos, né, deixando de lado o discurso misógino e altamente preconceituoso em relação aos povos do Oriente Próximo, mas em relação à trilha sonora, enquadramento e, enfim, né? Fotografia, é um filme impecável. Agora, discursivamente, que ele tem uma série de problemas que eu tentei enunciar no vídeo anterior. Eu tentarei também assistir ou rever o Ben-Hur, os Dez Mandamentos e Cleópatra, né? Eu queria também rever um outro, para já dar um pé para uma outra tríade ou quadra de filmes, que seria E o Vento Levou, para tentar ver um pouco sobre esses filmes que tratam sobre, entre aspas, a formação da sociedade americana, que eu poderia ver o, o Vento Levou, o Nascimento de uma Nação, e tem mais uns dois ou três filmes que eu acho curioso, que valeria a pena ver, né? Mas, voltando, nesse vídeo, como eu já deixei enunciado, eu quero falar um pouco sobre um filme que eu acabei de rever, que é o Ben-Hur. Engraçado é porque tem muito tempo que eu não assisto televisão, que até uma falha, um erro de minha parte. Eu acho que é fundamental que, para o bem ou para o mal, a TV ainda é a principal fonte de informação da sociedade brasileira. Todo mundo tem uma TV em casa e vira e mexe, acaba ligando ali a TV e sintonizando na Globo, no SBT, na antiga TV Manchete, que se não me engano agora é o SBT, tem a Rede TV, a Record, que é a do Profeta, né, do Pastor Edir Macedo, né, da Universal. Enfim, voltando. Eu me lembro que quando eu era criança, toda a semana da Páscoa era dedicada a exibir esses filmes épicos barra religiosos, né? Como o Manto Sagrado, era o Manto Vermelho. Acho que era o Manto Sagrado. Ben-Hur, a maior história de todos os tempos, que era aquele filme de quase 4 horas, que eu acho que era uma adaptação do Evangelho de João. Eu não me lembro, tem muito tempo que eu vi esse filme, até se eu tiver paciência suficiente eu revejo esse filme, né? Enfim, passava essa série de filmes de temática como bíblicas, né? O que tocam mesmo que de forma superficial nessa figura a qual a nossa sociedade, pelo menos a brasileira, comemora na Páscoa, né? O nascimento do Deus criança, né? Que é Yeshua, né? Jesus de Nazaré, o Nazareno, etc, né? E voltando para esse filme, eu gostaria de falar um pouco dessa minha experiência de rever Ben-Hur. Claro que todo mundo sabe. Eu ia dizer o seguinte, que, aliás, eu começaria o vídeo falando o seguinte, que se o Ben-Hur fosse refilmado hoje, ele seria totalmente diferente. Mostraria como foi que o Messalas e o Judá Ben-Hur se conheceram na infância, como foi esse contato entre um provável judeu helenizado, que é o Messalas, interpretado pelo Stephen Boyd, com esse jovem Judá, né, da tribo de Ur, que pertenceria à família, ou essa linhagem real de Israel, e que teria grandes chances de, se Israel não fosse dominada ali e tivesse ali sobre o domínio de várias legiões de Roma, certamente ele seria um dos possíveis, enfim, cotados para ser o rei de Israel, né? Como foi esse contato ainda na infância do Messalas e do Judá, né? Novamente, nessa atração sexual entre os dois, né? Homoerótica, que assim como no Lawrence da Arábia, aqui isso também é muito forte, aparece de forma menos explícita do que no Lawrence, mas há também, né? Mas como seria uma regravação desse filme nos dias atuais? Eu não preciso me fazer essa pergunta porque esse filme ganhou uma regravação
que realmente, como filme, é um desastre. Não sei se você viu o Ben-Hur, lá dos anos 60. Na verdade, ele é de 59, nem é dos anos 60, 59, né? Do William Wyler, que realmente, David Lean, como cineasta, como eu disse, o primor em relação à escolha de enquadramento de fotografia é milênios além do William Wyler, apesar dele ser um bom cineasta também, né? Mas cada um tem suas predileções, acho que eu prefiro o David Lean. Pelo menos, assim, como eu disse, desse apuramento, nessas escolhas apuradas de enquadramento, fotografia, trilha sonora, etc. Eu acho que o David Lean é 1000 anos à frente de muito melhor do que o William Wyler, né? Que fez uma série de comédias também, né? Mas, balada. Então, eu não preciso fazer a pergunta sobre como seria uma refilmagem do Ben-Hur, porque ele ganhou uma refilmagem. E diferente de um texto que eu li ontem, de que nem o Jesus de Rodrigo Santoro sabe o filme, eu digo não, pô, o filme é ruim. E o único ponto positivo do filme é a participação de Rodrigo Santoro e o incremento, o aumento da participação da personagem de Jesus no filme, e repetindo que é interpretado pelo Rodrigo Santoro. E como eu disse, é a única coisa boa do filme, é o trabalho do Santoro, ele que realmente, esses atores latinos, seja o Rodrigo Santoro, a Alice Braga, tem poucas oportunidades de despontar de uma carreira internacional, em especial lá nos States, né, em Hollywood. Mas, como eu disse, aqui o trabalho do Rodrigo Santoro não é ruim de forma alguma. Pelo menos eu não me lembro de um trabalho ruim que ele tenha feito. E o Jesus dele aqui, nessa nova versão do Ben-Hur, não deixa nada a desejar. Porque no filme original, lá de 59, que repetindo é uma adaptação novamente de uma obra literária de um cidadão chamado Lew Wallace. Eu já vi várias vezes à venda o livro, mas não me interessei por comprar ou por ler o livro. Achei que não valia a pena. Que realmente é aquele tipo de livro ou de história que é adaptado quase que literalmente para as telas, porque ele não costuma abusar, entre aspas, no desenvolvimento de uma linguagem literária nova. São livros geralmente que são altamente descritivos, exaustivamente descritivos, e raramente tocam em algum tema de destaque ou de maior relevância que mereça ali uma atenção maior. E eu suspeito que esse romance, o Ben-Hur, siga a mesma linha, né? Voltando, o filme novo do Ben-Hur, ele segue a mesma estrutura do filme antigo, só que com um brilhantismo bem menor, realizado por um desses diretores que ninguém dá a menor importância, que não tem destaque nenhum. E repetindo, o único ponto positivo no filme é essa participação do Rodrigo Santoro, que de fato está muito além dos outros atores ali com os quais ele enfim, né, interage, com exceção de um, que o Morgan Freeman está nesse filme. Quer dizer, tendo Morgan Freeman, em especial ali o trabalho de Rodrigo Santoro, não tem nada ali de destaque que salve o filme. Agora, voltando para esse filme de 1959, eu até havia esquecido de um detalhe sobre ele, e na hora que começou a passar o filme, e eu vi lá nos letreiros iniciais o nome desse ator, me deu vontade de, de desligar e mudar para outro filme, mas, enfim, né? Eu não tenho muitos filmes desse período aí, da virada dos anos 50 para os anos 60, esses famosos épicos, né? De Hollywood. Como eu não tenho muitas opções de filmes desse período para assistir, vai esse mesmo, apesar da participação desse nojento aí, belicista do Charlton Heston, mas eu deixei. Porque, repetindo, o trabalho de Charlton Heston não combina nem um pouco com a personalidade e com essa personagem que ele interpreta, que é o Judá Ben-Hur, que ao longo do filme, desde o início, principalmente no início, porque ele passa por uma série de agruras, né? Ele é um cara que é pacifista, que é defensor da ordem, ele acredita numa convivência pacífica, apesar do abuso de Roma sobre o seu povo, né? Em Judá, etc. Ele é uma figura que ele é pacifista, ele discursa que, apesar dessa ocupação romana, a forma de levante popular do seu povo não deveria ser a partir das armas, da guerra e da violência, mas da empatia e dessa tentativa de
conquista dos romanos por uma outra perspectiva, né? Que não é a da violência, da resistência física, mas a do pacifismo, do diálogo, do afeto, etc. E você jogar uma personagem que pensa dessa forma para ganhar vida pelas mãos do Charlton Heston, que é aquele cara que fazia propaganda de armas, que fez propaganda de armas até a morte, é bastante complicado, porque ele não sabe. Não vou dizer que é um grande ator, porque ele não me agrada em nenhum dos filmes que eu assisti com ele, né? Mas, enfim, né? Paciência. Foi o ator que foi escalado, porque na época fazia, era uma coqueluche, né? Vai lá. Agora, voltando aqui mais especificamente para a sinopse do filme. Como eu disse, era uma adaptação de uma obra literária, do mesmo nome, né? O Ben-Hur, livro do Leigh Wallace. Ele conta uma história simples, ele se passa nos tempos bíblicos, até a história, como eu disse, eu não sei no livro porque eu não li, mas no filme ele se passa ali até antes do nascimento de Cristo. Enfim, ele é ambientado na Palestina, do início da Era Comum, dessa era cristã, e é mostrado em paralelos a vida desse Deus menino que se torna homem e passa a pregar o evangelho, que é Yahushua, o Jesus de Nazaré, né? Belém, que, como eu disse, que é contada de forma paralela a essa história desse afeto, né? Entre o Patos, né? Entre o Judá Ben-Hur e o Messalas. Eles eram Judá e Messalas. Eles eram amigos de infância, apesar deles fazerem parte de grupos ou estamentos sociais que eram radicalmente opostos, até contrários. Acho que Messalas eram daqueles judeus islamizados, ou judeus islamizados, judeus helenizados. E o Judá, ele fazia parte de uma, entre aspas, elite, não é? Ou de uma, como posso dizer, de uma nobreza palestina, israelita, né, judaica, etc. Como diz, na infância eles são grandes amigos, mas na adultez, né, quer dizer, na fase adulta da vida, a manutenção dessa amizade entre os dois ficou bastante abalada pelo papel social e político que ambos representam, né? O Messalas, que é um jovem oficial de Roma, que é enviado de volta para a Palestina, justamente devido a esse seu relacionamento histórico com a região, para tentar, entre aspas, trazer finalmente a pacificação dessa região que era altamente problemática para Roma. E do outro nós temos um Judá, que agora não é mais uma criança, né, Ben-Hur, e como eu disse, ele é um representante da nobreza judaica, né, ou de Judá. E se não fosse pela ocupação dos romanos, ele seria o príncipe ou o rei de Israel. E, como eu disse, né, ele é uma figura que ele é pacifista, ele acredita nessa possibilidade de afeto e de conciliação entre os povos. E você vê lançado no palco, né, na tela, lá em Technicolor, aquelas cores maravilhosas, aquela tela que é bem estendida, bem ampla e panorâmica, aquelas tomadas fenomenais da cidade de Israel, com algumas centenas de figurantes em cena, atuando muitas vezes em situações totalmente desconexas para montar esse quadro maior e épico. E como eu disse, e a história do confronto, da amizade, dessa paixão que não pode se concretizar, ou desse patos que não pode se concretizar, entre Roma, né, a metrópole, que é representada ali pelo Messalas, e a colônia, né, que é Israel, que é representada, que simboliza todos esses povos pobres e humilhados da história humana, que no filme é personificada pela personagem do Judá Ben-Hur, que infelizmente é interpretado pelo Charlton Heston. Quer dizer, eu entendo porquê da escolha do ator, porque ele era famoso à época, mas o problema é que ele não combina nem um pouco,
e nem a forma como ele decide interpretar a personagem coincide, porque desde o início do filme, o discurso diz uma coisa, quer dizer, que ela é uma pessoa pacifista, amorosa, caridosa e que ela acredita nessa convivência pacífica e ordeira e de que a partir do diálogo e do afeto os israelitas eles conseguirão lidar e superar aquela situação de, de subalternidade e de humilhação que eles passam por parte do domínio de Roma, mas a atuação do Charlton Heston diz uma coisa que é completamente diferente. Você sente ali a raiva, a fúria do cidadão querendo esmagar os invasores romanos e tal. Aí, como eu disse, discursivamente, o filme e a personagem é muito bacana. Aliás, pelo menos a personagem no início, ela é muito positiva discursivamente, mas a tez que o ator, né, o Charlton Heston, da personagem não combina. Vira uma coisa meio assim, quase que esquizofrênica, né? Agora, uma coisa que chama a atenção é porque realmente é um filme de uma outra era. Os diálogos, eles são mais longos e demorados. Os personagens, os atores, eles parecem que se deliciam, né, com as palavras. Eles falam de forma devagar, eles estão bem confortáveis, eles têm um ambiente longo, porque quase todo o filme ele é gravado em estúdio. Então, assim, tudo é muito artificial. Aliás, tudo é artificial, apesar de muitas vezes nós nos esquecermos disso, né, que aquilo ali é um estúdio, porque o, o estúdio, né, no qual as cenas são gravadas, eles ou ele é tão grande e a, o mobiliário, a forma como a cena é composta é realizado com uma maestria tal que o público, pelo menos eu, até me esqueço que boa parte, se não tudo aquilo, era gravado em estúdio. Então, assim, realmente é um filme de uma outra era. Em poucos momentos no cinema contemporâneo, nós vemos alguns vislumbres de algo semelhante ao tipo de trabalho que era realizado ali à época, né? Desse final dos anos 60. Você nota nitidamente a influência daqueles filmes bíblicos italianos, né, dos anos 30 e 40, que é remontado ali, tanto na trilha sonora, que é de um cidadão chamado Miklos Rossa. Só que eu não parei para olhar qual era a origem desse país, se ele era grego, se ele era eslavo ou mesmo italiano, eu não olhei. Mas assim, a trilha sonora é muito boa, é um misto ali de uma música, de temas que convidam à aventura e a, entre aspas, uma espécie de beatitude também. Porque, como eu disse, o filme ele não pode ser simplesmente excessivamente violento e um líbero, né, pela violência, porque ele, como eu disse, a história desse confronto e desse patos entre o Judá e o Messalas é contada de forma paralela ao desenvolvimento do Cristo. E é bacana, porque tem. Porque assim, como eu disse, no filme novo, com o Rodrigo Santoro, é bacana porque ele mostra o Rodrigo Santoro, o Jesus, né, atuando, ele falando, etc. E nesse filme aqui, esse clássico, nessa versão primeira do Ben-Hur, você vê apenas Jesus de costas e tal, né? Então você supõe que aquela personagem é o Jesus, quando ele aparece, muda a trilha sonora, os personagens são tocados espiritualmente pela presença de Jesus. No final, quando Jesus é crucificado, tem aquela cena que mostra literalmente a terra, os homens e as mulheres sendo lavados pelo sangue de Cristo e renovados, né, tendo uma possibilidade de uma outra vida, de um renascimento, que não é só espiritual, mas é afetivo também, porque a vida do Judá e de seus familiares, que são a mãe, que eu não vou conseguir me lembrar do nome da atriz que interpreta a mãe, é a Martha Scott, que é a Miriam, e a irmã dele, que é interpretada pela Kate O'Donnell, que é Terça, ou Tizá, né? Eu acho que seria Tizá, se fosse assim, né, aportuguesado. Quer dizer, tem algumas cenas de destaques. Acho que esses enxertos dessa participação do Jesus na trama, que eles são muito bons, especial pelo acompanhamento musical que é dado a ele.
a questão também das músicas que são temas das personagens principais, né, do Messalas, de Judá, do Jesus, do próprio ambiente da Palestina, ou quando eles passam para Roma, ou para ambientes que são ali dominados, né, pela participação de personagens dessa outra etnia, né, que são muito boas e que renderam influências em vários filmes. Até hoje, esses filmes supostamente épicos, mas que não tem o mesmo brilhantismo desses filmes aí da virada dos anos 50 para os anos 60, sempre fazem referências ao Ben-Hur, quer dizer, mesmo quem nunca assistiu Ben-Hur conhece ou é passivo de ser influenciado por ele, justamente por esse por essa trilha sonora, né, que é sempre citada e reutilizada e em filmes à exaustão, né? Ah, sim, eu queria supostamente falar das partes principais. Então, acho que aquele diálogo inicial entre o Ben-Hur e o Messalas, que eu acho que é impactante, e talvez seja o momento mais forte onde há essa referência a uma relação homoerótica, que eles vão beber juntos um vinho, aí eles entrelaçam as mãos, né? Para um beber o vinho no cálice do outro, eles se olham ali e tem entre essa troca de olhar e de carícias que, como eu disse, uma criança pode assistir, uma pessoa mais desatenta assistir e não prestar atenção, mas aquilo ali denota que havia entre eles mais do que uma entre aspas simples amizade, é uma referência quase explícita a um relacionamento homoerótico entre os dois. Como eu disse, a pessoa tem que ser muito desatenta ou realmente se recusar a ver coisas que ali na tela são óbvias, porque aquele reencontro, porque dá-se a entender que o Messalas é apaixonado pela Tezá, né? Por Tezá, que é a irmã do Ben-Hur, mas em um momento isso é citado, há uma certa reverência dele em relação à irmã, mas quando o Messalas ele vai à casa do Judá Ben-Hur, né? O interesse do Messalas não é em ver Tizade, que é a irmã de Judá, mas é de se deitar e se recostar no divã junto com Ben-Hur. São essas cenas mais que tem um destaque ali nas cenas. Essa troca de olhares, de carícias entre os dois, e como eu disse, que denota algo que vai além de uma mera amizade e sendo um relacionamento homoerótico ali entre os dois. E que ele acaba, entre aspas, se transformando nessa espécie de ódio, de rancor, não só por ele não se concretizar, mas especialmente pela divergência de visões políticas sobre. Porque o Messalas ele queria se utilizar dessa amizade, entre aspas, né, esse amor, esse afeto que havia entre os dois, para, entre aspas, conduzir Judá, né, o Ben-Hur, a entregar ou delatar aqueles judeus que se levantavam ou que organizavam um levante contra Roma, a ocupação dos romanos. Então, o Judá ele percebe que o Messalas ele tentava manipulá-lo, devido a esse afeto que havia entre os dois, para que Judá se transformasse, na verdade, numa espécie ali de Judas, né? Para combinar com o nome. E diz, não vou entregar o meu povo. Não, sou contra a violência, sou um homem pacifista, que segue as orientações da Torá, mas sou incapaz de entregar esses homens e mulheres que anseiam única e exclusivamente pela dignidade da liberdade. E daí segue. Aí tem uma série de momentos memoráveis, né, quando o novo governador da Judéia chega à cidade, porque Messalas ele diz que quando o novo governador chegar, ele trará junto consigo, acho que são três, não sei se são duas, acho que são duas legiões, né? Mais duas. Aí o Judá ele diz, então os boatos são verdadeiros. Porque, como eu disse, dá-se a entender que a Palestina era uma província, uma possessão ali de Roma um pouco problemática, e Roma, ou César, né, enviara Messalas para a região, não simplesmente porque ele provavelmente era um judeu helenizado,
né, porque tem esse contato e conhecia profundamente a região por questões históricas dele, né, mas também como uma espécie de teste para ver se o Messalas era passível e uma pessoa que possivelmente né, estaria apto a ocupar outros cargos ali dessa hierarquia da política de Roma. Né? Até mesmo elas falam né, que se ele for bem sucedido ali em Roma, na Palestina e conseguir acabar com esses movimentos de rebelião e de sublevação contra Roma, ele passaria a ocupar um posto ali lado ao lado né, do César, né, que é o Deus vivo, é o único Deus. Né? E daí é porque ele fica comentando, porque os palestinos eles estão destruindo as imagens dos deuses, nem a imagem do César eles respeitam, que é o único, que é um Deus máximo aqui do Império, não sei o quê. Aí a personagem do Charlton Heston, que é o Judá, ele disfarça, porque ele compreende que tudo aquilo ali é contrário à fé e à tradição do povo dele, mas como eu disse, ele tenta não focar nesses pontos de divergência entre a cultura dele e a de Messalas, mas ele tenta se aproximar do amigo, amante, né, através dessas pontes de ligação e dessas similaridades entre a história de ambos, né? Porque o Judá ele percebe que essa possibilidade de pacificação para a região e para a subsistência e sobrevivência do seu povo depende ali naquele momento quase que o único ponto que é possível para a manutenção de uma certa, como eu disse, né, de uma pacificação e de uma subsistência para o seu povo é se Messalas ele mudasse também de atitude. Mas pelo que transmite ali no filme, esse Messalas ele é altamente ambicioso e, como eu disse, ele quer esmagar todos esses movimentos de rebelião e de sublevação dos palestinos como uma moeda de troca. Olha, eu pacifiquei a Palestina, agora eu quero um cargo político mais importante em Roma, não aqui nesse lugar poerento, cheio de mendigos, que é a Palestina. E daí segue. Só que ao longo do filme há um acontecimento e Messalas utiliza aquilo para que o Judá ele fosse preso, porque o Judá ele passa não só a não colaborar com essas ambições do Messalas, mas ele passa até a dificultar. Ele conhece os nomes dos rebeldes palestinos e não quer entregar, etc. Né? E o Messalas ele usa, ou usará, pelo menos essa era a pretensão dele, né? A prisão do Judá como uma espécie de exemplo do que ele é capaz de fazer, tanto para os seus subalternos, tanto para a comunidade ali palestina, quanto para os seus superiores de Roma, né? Principalmente o novo governador que é investigado. Porque você pensa no seguinte, né? Judá mandou prender, aliás, Judá não, Messalas mandou que Ben-Hur, que era o seu melhor amigo e o seu amigo mais antigo, o amante, fosse preso e a família dele também. Imagina o que ele fará com os outros. Então, a, a mãe e a irmã de Ben-Hur, que são a Miriam e a Tizá, são enviados lá para um calabouço, até depois elas se contaminam e viram leprosas, e o Ben-Hur é mandado para as galés, né, para ajudar a remar lá, aquelas embarcações gigantes de Roma. Aí já tem aquela série de cenas célebres, Judá ele entra em contato com um cônsul romano, que é o Quintus Arius, né? Que é interpretado, até anotei, pelo Jack Hawkins. E no meio do caminho os navios eles são atacados por uns piratas ali macedônicos, alguns navios naufragam, o Ben salva a vida do Quintus Arius, o Quintus Arius adota Judá como filho, o leva para Roma, apresenta ao César, e até César, que eu até não anotei o nome do ator aqui, mas pelo que deu a entender, ele tinha um destaque ali no final dos anos 60, e esse César, né, que é bem estereotipado, né? Ele diz o seguinte, meu Deus, ele fala uma frase que me impactou muito, que ele diz assim, que é muito controversa o comportamento desse homem, que ao mesmo tempo que
que comete um atentado contra o meu governador salva a vida do meu cônsul, né? E daí segue. Porque, apesar dele ter sido adotado e agora ele ter uma nova oportunidade de vida em Roma, que se na Palestina ele era pertencia à família da nobreza israelita, mas, enfim, era uma região que era simplesmente uma possessão de Roma no período, eles não tinham autonomia política. Agora, o Ben-Hur ele é filho do cônsul de César e está ali banqueteando-se na mesma mesa junto com César. Então, ele tem uma posição política muito mais elevada agora do que ele tinha antes, mas ele decide voltar para a Palestina, né? Conseguir libertar a mãe e a irmã que estavam lá na masmorra e se vingar do Messalas. No caminho ele acaba cruzando parte ali do deserto do norte da África e ele faz amizade com um cidadão, eu até anotei o nome da personagem, que é o Sheikh Ibrahim, que é interpretado pelo Hugh Griffith, que é bom destacar porque, novamente, eles usam aquele mesmo artifício que posteriormente, que era comum à época, que é o tal do blackface, né? Eles pegavam um ator europeu, americano, pintavam o cidadão de preto para representar um africano, que é uma afronta. Claro que à época isso era comum, era o corriqueiro, eles não contratavam atores negros para aparecer nos filmes, no máximo eles eram figurantes, e olhe lá, e esse ator, como ele teria falas, ele seria um grande amigo do Judá Ben-Hur, obviamente não poderia ser um ator negro, então eles pegam uma pessoa branca, pintam de preto, fica aquela coisa altamente ridícula e caricatural, aí novamente é uma ofensa aos povos negros, né? Ou, e no caso lá, aos afro-americanos, é uma ofensa também aos povos árabes, ou de tradição árabe, porque, repetindo, é um personagem totalmente estereotipado e da mesma forma como aparece no Lawrence da Arábia, é uma população, ou são homens e mulheres incapazes de se adaptar ao mínimo de civilidade e de cultura, porque até ele tem logo do início que ele faz amizade com o Ben-Hur, ele pergunta, né? Esse Sheik pergunta se, porque ele viu que o Ben-Hur ele usava uma aliança, ele pergunta, você tem quantas esposas? Ele, não, eu sou solteiro, eu busco por uma esposa. Mas espero que um dia eu consiga me casar, né? Eu tenho uma esposa. Ele, uma esposa? Eu tenho 7. Aí até chega uma outra pessoa no local, 7, já perdi as contas de quantas esposas você tem. Aí ele diz, ter apenas uma esposa definitivamente não é uma coisa civilizada. E segue. Porque, quer dizer, eles fazem uma série de piadas para aparentemente enfocar o quão não só incivilizados e incultos são esses povos da África ou do Oriente Médio, mas como eles são, não só avessos, não só incultos, mas eles são incapazes de se adequarem às normas mínimas de civilidade e de cultura. E como disse, é uma sucessão de elementos preconceituosos. São homens que são lascivos, que só entendem uma coisa, ou duas, aliás, que é o ouro, né, que é a riqueza material, e depois a arrogância e a violência. Pronto, esse é o retrato que o filme Ben-Hur ele pinta dessas populações de origem africana e árabes, né, do Oriente Médio. Pronto, assim, são sucessões de um discurso que é altamente preconceituoso e violento em relação a esses povos e aos seus descendentes. Aí daí segue, né? Que Judá, o Ben-Hur, ele volta para a Palestina, ele tem esse confronto com Messalas, porque Iragola é o Quintus Arius filho, né? Ou novo, né? Ele até traz uma aliança do dedo, né, que tem uma marca da família do Quintus Arius, repetindo que ele agora é o Quintus Arius jovem. Ele vem para a Palestina como representante do seu pai, do cônsul de Roma. E daí segue. Enfim, eu acho que
E claro que a gente não tem como deixar de citar aquela cena que ocorre ali por volta das 2 horas e 40 minutos do filme, que é a corrida no círculo do círculo, né? Que eles montam é um circo romano na Judéia, no qual são apostadas corridas de biga, né? Aqueles carros de guerra. São 8 participantes que vêm de várias regiões ali do mundo grego, né? Ou do mundo romano, aliás, de Creta, de várias cidades, vão citando, né? Tebas, Corinto, Éfeso, etc. Né? E, na verdade, é uma forma de... Porque tanto Messalas quanto o agora Quintus Arius, o novo, né? Que é o Judá Benhur, eles não podem se confrontar fisicamente, porque eles são representantes de facções importantes ali do, de Roma, né? Mas eles podem se desafiar no jogo, né? No caso, nessa corrida de biga, que realmente, se hoje é uma coisa impressionante, eu fico imaginando um impacto que aquela sequência causou no final dos anos 60, no final dos anos 50, né, que foi de 59. Que, repetindo, é um filme que é décadas antes dessa era do inchaço dos efeitos especiais. E tudo no filme ali é analógico, né? É real. É a plateia, a pista, os cavalos, as pessoas quando se caem do cavalo e se acidentam. Eu não, provavelmente pessoas morreram para que aquela cena se realizasse. Porque tem momentos que você nota ali, são pessoas caindo do carro e sendo e passando por baixo das patas do cavalo. Provavelmente eram cenas coreografadas, mas duvido que alguém não se acidentou e talvez gravemente, talvez até tenha morrido para gravar aquela cena, porque até hoje realmente é impactante. É impossível ver uma cena daquela e não ficar tenso, né? E preocupado realmente com a integridade física dos atores, dos figurantes, etc. E como eu disse, tem uma cena ali que a personagem do Stephen Boyd, que é o Messala, ele cai do cavalo, ou do carro, né, da biga, e não dá a entender, pelo menos eu olhei assim bem atentamente, e para mim aquilo ali não era um figurante, era um ator mesmo. Eu não sei como é que que eles fizeram para gravar aquela sequência, porque é fenomenal. Aí é bacana, por exemplo, esse Messalas ele se acidenta, então ele já está, ele é recolhido, ele é levado entre aspas para um hospital, né, para a enfermaria, digamos assim. E os médicos dizem que eles terão que amputar as pernas dele. Eles, não, ainda não. Porque senão ele vai morrer se eles demorarem muito para fazer esse procedimento, devido ao sangramento, etc. Ele disse, ainda não. Porque eu sei que ele virá me visitar, me ver. E eu creio que quando ele chegar, ele encontre um homem inteiro, né? E não um pedaço de homem. Aí quando eles amarram lá as mãos dele, né, para ele não resistir, porque quando eles vão começar a cortar as pernas dele, né, aí ele aparece a sombra no fundo do Quintus Arius Moço, né, que é o Judá Benhur. Aí tá vendo, eu não disse que ele viria. Ele tem aquele último diálogo ali. Judá ele pergunta, né, onde está minha mãe e minha irmã? Aí antes de morrer ele diz, elas estão, não diz onde é que elas estão, ele morre, porque entre aspas, a Esté, que era uma antiga escrava, que Judá deu a liberdade, e tem um flerte ali entre os dois, ela diz pro Judá que a mãe e a irmã dele morreram, depois ele descobre que ela não morreu, que elas estão vivas, que elas estão no Vale dos Leprosos, que elas estão doentes, e Messala, e apesar da morte de Messalas, Benhu ele continua com esse rancor, e como esse suposto interesse romântico dele, ele diz que ele está se transformando no Messalas devido a essa questão de que, se antes ele era uma pessoa amorosa e pacifista e acreditava nessa redenção através do afeto, ele agora se transformou no indivíduo que é frio, é violento, só acredita na vingança, né? Aí daí vai. Até que tem aquele final glorioso que ele conhece Jesus, encontra a redenção, a irmã dele, a irmã e a mãe são lavados pelo sangue de Cristo e ficam curadas. E daí eles vivem felizes para sempre, acaba o filme, tem aquela trilha sonora pseudo-religiosa, né, o Redentora, e desce os créditos finais, acaba o Ben-Hur,
Aí, como se é um filme desses que fascinou gerações, né? Então, acho que todo mundo já assistiu pelo menos um trecho do Ben-Hur, e quem não assistiu reconhece aqueles momentos principais, e até hoje qualquer filme que trate do Oriente Médio, do mundo antigo, de Roma, tem que necessariamente fazer alguma referência ao Ben-Hur, porque realmente é um filme monumental. Por enquanto é só, vou me preparar aqui espiritualmente para ver um outro filme ali do mesmo período, que eu gostaria que fosse a Cleópatra, né? Mas eu não sei se tem ele aqui disponível, mas é isso que eu vou tentar ver. Então, até mais tarde. Eu acho que ainda hoje eu gravo um novo vídeo. E nesse caso, ou falando sobre a Cleópatra, ou falando sobre os 10 mandamentos. Né? Que esse ator que eu adoro odiar, que é o Charlton Heston. Né? Por enquanto é só. Até o próximo vídeo. Até o próximo filme.